Chegamos ao 10º dia de nossa jornada espiritual, a verdadeira riqueza. E com alegria nós podemos dizer, obrigado, Senhor, porque mais um dia abençoado e guiado pelo Santo Espírito, Tu nos concede para honrar e glorificar o Teu nome. Essa jornada tem sido maravilhosa. Cada dia nós temos tido a oportunidade de conhecer mais o propósito de Deus para a nossa vida e sermos alertados do que não devemos fazer, que são coisas deste mundo e que nos conduzirão à perdição eterna. Por outro lado, estamos sendo orientados também de como agir, de como proceder para estar em pé quando Cristo voltar. Ore comigo agora. Obrigado, Pai, pela noite. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, pelo cuidado e pela proteção. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Que Teu Santo Espírito nos toque e nos transforme profundamente neste dia. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. Hoje, nosso tema é inquietante. Nosso tema é inquiridor. Nosso tema é questionador. E vai nos levar a uma reflexão sobre como temos agido, tanto na vida cotidiana, como também dentro da igreja. O tema, mais uma vez, é uma pergunta. E a pergunta é: estamos sendo maldição para nós mesmos e para a igreja? E o texto-chave está em 1 Timóteo 6,10. A versão é a versão da King James atualizada. Abre aspas. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então hoje nós vamos analisar quais são as consequências da cobiça e da avareza, como isso tem impactado a vida dos filhos de Deus, a vida daqueles que estão caminhando rumo à eternidade e como isso tem influenciado principalmente o nosso viver, tanto fora da igreja, nas questões seculares, como também dentro da igreja, no nosso relacionamento para com Deus, com a nossa fidelidade. Pois bem, e eu vou começar hoje esta reflexão trabalhando a seguinte forma, fazendo uma reflexão sobre como está esse nosso mundo. Ellen White coloca o seguinte: entre mundanos nesta geração, os maiores crimes são perpetrados devido ao amor ao dinheiro. E ela segue: se a riqueza não pode ser assegurada por meio de trabalho honesto, os homens recorreram à fraude, ao engano e ao crime a fim de obtê-la. E ela finaliza: a taça da iniquidade está quase cheia e a justiça retributiva de Deus está para descer sobre os culpados. Ou seja, no mundo atual, a ambição, a usura, a cobiça, a avareza, tudo isso junto, turbinado por Satanás, tem levado a esta geração, a geração que nós vivemos hoje, a uma degradação tão grande, onde o homem perdeu o amor a si mesmo e ao próximo. Os crimes são cometidos por valores muito pequenos. O grande foco da cobiça dos seres humanos hoje é o celular. E por conta dele, muitos têm sido mortos de maneira
inocente. Muitos têm sido mortos ao reagirem, e alguns nem reagem, são executados ali por pessoas que usam ou que buscam a riqueza, o dinheiro, o prazer, o luxo, tudo que o dinheiro tem feito. Muitos são mortos por valores pequenos, amando de alguém. Crimes são cometidos por pais, por mães, por filhos, por esposos, por esposas, tudo com foco no dinheiro. São histórias e mais histórias que cada novo dia cobrem, não é? Enchem as telas dos telejornais, das notícias, da internet, e tudo o foco é o dinheiro. E aí a gente se pergunta, por que nós chegamos a um ponto tão degradante como esse? Ellen White responde: Satanás tem sido conselheiro de alguns. Ele lhes diz que, se desejam prosperar, devem atender ao seu conselho. Olha só, Satanás tem sido o conselho de muitos. Ele tem aconselhável a muitos aí, e muitos têm seguido a ele. E o que ele tem dito? Tem dito: se vocês querem riqueza, querem fama, querem dinheiro, querem sucesso, sigam as minhas orientações. Sigam o manual que eu preparei exclusivamente para esta geração. E o que Satanás tem propagado? Não sejam excessivamente confiantes a respeito de honra e honestidade. Ou seja, honra e honestidade já é coisa do passado. Não se preocupe, hoje isso não é necessário. E ele segue: procurem dedicadamente seu próprio interesse e não sejam levados pela piedade, suavidade e generosidade. Não precisam cuidar da viúva e do órfão. Não os encorajem a procurá-los e a depender de vocês. Que eles cuidem de si mesmos. Então, Satanás tem orientado a todos os seres humanos de nossa geração que é o seguinte, resumindo tudo isso, cada um por si. Cada um vai buscar riqueza, custe o que custar. E aí vem à minha mente aquele pensamento de Maquiavel, no livro O Príncipe. Não importam os fins, desde que os meios sejam alcançados, está justificado, vale a pena. Ou seja, para alcançar a riqueza, para alcançar o dinheiro, não importam os meios, não importa o que façamos. Tem de mentir? Vamos mentir. Tem de roubar? Tem de furtar? Vamos furtar. Tem de matar? Vamos matar. Está justificado. O que eu quero é o meu prazer, o que eu quero é o meu amor próprio, o que eu quero é ser feliz, o que eu quero é ter prazer, é ter conforto, é viver bem, é me exibir muito bem nas redes sociais. Não importam os meios, não importa o que eu faça. Eu conquistando aquilo que eu quero, os outros que se explodam, cada um por si. Órfãos, viúvas, necessitados, que se virem, a situação é deles. Eu consegui as coisas, eles podem conseguir também. Este pensamento tem alimentado a mente e até a mídia tem divulgado isso quando mostra as pessoas prosperando de maneira, abre aspas, aparentemente fácil. Satanás tem turbinado tudo isso porque ele tem um propósito: levar esta geração a uma degradação moral
como nunca antes foi vista sobre a face da terra. Satanás está aumentando a sua potência, está aumentando a sua intensidade em destruir, em degradar a sociedade atual com o erro, com o engano, com a violência, com a miséria, com a prostituição, em todos os sentidos. Satanás e seus anjos têm turbinado todo esse processo, buscando enganar, seduzir e destruir os seres humanos desta geração. E tudo isso tem impactado, lamentavelmente, os fiéis filhos de Deus, aqueles que estão caminhando rumo à eternidade. E o nosso tema de hoje vai focar exatamente nisto. Até que ponto, em que medida tudo isso tem influenciado a nossa vida e a incredulidade sobre nós? Mas Ellen White começa fazendo um alerta. Mas os cristãos são peregrinos na terra. Estão em terra estranha, parando, por assim dizer, por apenas uma noite. Nosso lar está nas mansões que Jesus foi preparar-nos. Esta vida é apenas um vapor que se desfaz. Por esse motivo, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos nos permitir ser influenciados pelos enganos deste mundo, por os enganos da cobiça, da usura, do amor ao dinheiro, da avareza. Nós somos peregrinos aqui e nossa terra é no porvir. Mas, lamentavelmente, muitos cristãos têm se deixado levar por tudo isso. E o que foi mostrado a Ellen White? Ela fala: a incredulidade e os pecados do antigo Israel foram apresentados perante mim, olha só, e vi que erros e iniquidades semelhantes existem entre o moderno Israel. O Senhor revelou a Ellen White toda a cobiça que permeou, que se infiltrou no arraial do povo de Israel lá no passado, quando eles estavam caminhando, peregrinando para a terra prometida. Nós também somos peregrinos aqui, estamos avançando cada novo dia rumo à terra prometida, rumo à eternidade. E Satanás, de igual maneira, tem infiltrado, tem penetrado no arraial moderno dos filhos de Deus para fazer o mal, para nos influenciar, para nos enganar e nos seduzir, para nos tornar escravos dele em tudo que errado existe. Pois bem, a história de fundo que Ellen White passa a analisar agora é a história que está em Josué 6, no capítulo 6. A história é interessante, a história é fascinante. Eu peguei aqui para analisar e vi como Deus é maravilhoso, como Deus ele nos ama, quando Deus ele cuida do seu povo. O povo de Israel estava avançando para a terra prometida, mas precisava passar pela terra de Jericó. E o povo de Jericó era um povo guerreiro e vivia numa cidade. A cidade de Jericó era uma verdadeira fortaleza intransponível. Os muros eram largos e impediam qualquer exército de transpor as suas muralhas. E eles então ficaram sabendo que o povo de Israel estava vindo, iam passar por ali, e se fecharam e falaram: aqui eles não vão entrar, aqui eles não vão destruir. Mas o Senhor, amando o seu povo e protegendo e guiando, orientou a Josué o que deveria fazer. Olha só, todo o povo deveria se organizar para dar 7 voltas ao redor da cidade de Jericó.
No primeiro dia, dariam a primeira volta. Então, bem à frente da arca, iriam os guerreiros mais fortes. Atrás da arca, atrás viria a arca. E à frente da arca viriam os sacerdotes, os músicos que iriam tocar as trombetas. E atrás da arca, os demais soldados e o povo. Toda aquela multidão de pessoas, eles iriam dar uma volta no primeiro dia e durante toda a volta as trombetas iriam tocar, iriam soar. Mas no primeiro dia, na primeira volta, no segundo dia, na segunda volta, até o sétimo dia, eles iriam dar em cada novo dia uma volta, ao redor de toda a cidade, tocando trombetas, mas o povo deveria caminhar em silêncio. Uma palavra só não poderia ser dita. E assim foi feito. E a ordem do Senhor foi: no sétimo dia, vocês irão dar 7 voltas ao redor de Jericó, e as trombetas vão tocar, e todos estarão em silêncio. Mas quando concluir a 7ª volta, quando eu der a ordem, Josué falou, gritai, vocês vão gritar, vocês vão soltar suas vozes, vocês vão bradar. E a mão de Deus vai ser lançada sobre as muralhas de Jericó. E as muralhas vão ruir, e Deus vai atuar. E nós iremos invadir a cidade, iremos destruir o povo. Mas atenção, todo ser humano, todo ser vivo deverá ser destruído ao fio da espada. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos deverão ser destruídos. Animais, tudo. Não deverá ficar nada vivo. E o ouro, a prata, tudo que eles tiverem será trazido para ser consagrado ao Senhor. Vocês não poderão pegar nada do despojo das riquezas do povo de Jericó, porque o Senhor amaldiçoou, o Senhor condenou, porque é um povo ímpio. A taça de iniquidade, de pecado já ultrapassou todos os limites. Deus condenou esse povo. Pois bem, eles fizeram assim e foram vitoriosos. E trouxeram de volta as riquezas e consagraram, levaram para o altar do Senhor. Mas, depois disso, em uma outra situação, o povo de Israel, continuando a sua jornada, avançou sobre um outro povo e foram repelidos com violência e muitos foram mortos. Josué então pranteou e chorou: Senhor, por que tu fizeste isto conosco? Por que, Senhor, tu amaldiçoaste teu povo? Tu mandaste nós ir, nós fomos amaldiçoados. Tantos morreram, Senhor, por quê? E o Senhor revelou a Josué o que tinha acontecido. Maldição, maldição, maldição. O povo de Israel desobedeceu às minhas orientações. E aí começou todo um processo de investigação. Primeiro, jogaram sorte para descobrir a tribo, depois a família, e por último jogaram sorte, sortearam e viram quem é daquela família. E caiu sobre um homem de uma determinada família. Caiu sobre Acã. E Acã tinha pecado contra o Senhor. Acã tinha desobedecido. Ele tinha sido desonesto. Ele tinha trazido uma capa e tinha trazido uma barra de ouro e tinha escondido debaixo da sua tenda. Ele achou que ninguém iria descobrir. Pelo pecado de Acã, a maldição veio sobre o povo de Israel. Olha que coisa. Essa é a história de fundo que eu coloco para vocês agora. O pano de fundo de hoje é essa história triste de desonestidade
e de cobiça que sobreveio sobre o povo de Deus a partir do pecado de Acã. Pelo pecado dele, pela sua desobediência, a maldição veio sobre o povo de Israel lá no passado. Ellen White, sobre isso, ela avança dizendo o seguinte: é exatamente dessa maneira que membros individuais da igreja são imperceptivelmente levados a ofender o Espírito de Deus, a defraudar seus semelhantes e a acarretar o desagrado de Deus sobre a igreja. Em outras palavras, quando nós somos desonestos, lá na nossa vida cotidiana, quando nós somos desonestos para com o próximo, nas nossas negociações, toda essa desobediência, todo esse pecado termina caindo também sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja que nós frequentamos. Ou seja, ao nosso viver de maneira desonesta, torna-se uma maldição para a comunidade em que nós congregamos, em que nós servimos ao Senhor. Ellen White segue: ninguém vive para si mesmo. Vergonha, derrota e morte foram levadas sobre Israel pelo pecado de um só homem. Aquela proteção que lhes havia abrigado a cabeça no dia da batalha foi retirada. E ela segue: vários pecados que são praticados e acariciados por professos cristãos causam o desagrado de Deus sobre a igreja. E ela segue: no dia em que o livro do registro do céu for aberto, o juiz não expressará em palavras ao ser humano sua culpa, mas lançará um olhar profundo e convincente e todo ato e toda transação da vida estarão vividamente gravados sobre a memória do malfeitor. Então, muitos daqueles que estão dentro das igrejas hoje estão avançando para a eternidade, continuam e fazem muita desonestidade, muito pecado fora nas suas ações, não é? Na vida cotidiana. E acham, imaginam que isso não tem nada a ver, isso não vai afetar a igreja, e vão até mais longe, que ninguém nem vai ficar sabendo de tudo isso. E Ellen White coloca: as igrejas populares estão cheias de homens que, embora apresentando uma pretensão de servir a Deus, são ladrões, são assassinos, são adúlteros e fornicadores. Aqueles, porém, que professam nossa humilde fé, reivindicam um padrão mais elevado. Ou seja, dentro das igrejas por aí, líderes religiosos roubam e exploram os fiéis. Nós vimos isso. Isso está estampado nos telejornais, na internet, por todos os lados. Líderes religiosos são processados, são condenados por assassinato. Líderes religiosos são adúlteros, traem e fazem tudo o que desagrada a Deus, e nós vemos tudo isso. Mas isso não deve abalar e não deve acontecer com o povo que está se preparando para a eternidade. Ellen White segue: aqueles que desejam colocar sua confiança em Cristo devem começar a estudar as belezas da cruz agora. Se desejam ser cristãos vivos, devem começar a temer e a obedecer agora. Se quiserem, podem livrar sua vida da ruína e ter êxito em obter a vida eterna agora. Essa mensagem é para você, meu irmão. Se alguma coisa aconteceu durante a sua caminhada até aqui
que você foi desonesto, que você explorou o próximo, que você explorou a viúva, que você deixou de ajudar quando poderia ajudar, que você deixou de ser usado por Deus para ser uma bênção, para testemunhar do amor de Deus. O momento da mudança é hoje. O momento da mudança é agora. Se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. O Espírito Santo está falando conosco agora. Nós não podemos ser maldição nem para a nossa vida, nos levando à perdição eterna, nem para a vida da nossa comunidade, da nossa igreja, como foi Acã lá no passado para o povo de Israel. O Senhor deseja, através do Espírito Santo hoje, tocar o seu coração, falar com você, lhe sensibilizar, que nós podemos dar meia volta, nós podemos mudar. A beleza da salvação é essa, que Deus nos ama hoje. E quando nós nos arrependemos, tudo que nós fizemos e praticamos, Ele nos perdoa e Ele joga na profundeza dos mares. E nós podemos agora trilhar uma nova vida em Cristo. Mas o mal que nós fizemos, nós precisamos reparar esse mal de alguma maneira. Arrependimento pelo pecado, mudança do pecado e correção daquilo que nós erramos, que nós defraudamos, que nós roubamos. Aquele erro cometido deve voltar lá atrás para que você possa viver em paz e avançar, caminhando seguro rumo à eternidade. Durante muito tempo, eu fui empresário. Diretor de escola pública, mas diretor de escola particular também. E o Senhor me abençoou e me conduziu. Hoje, sou um servo do Senhor aposentado e dedico a minha vida para honrar o Senhor, para glorificar o seu nome, para servir a Ele. E Ele tem conduzido a minha vida de maneira poderosa. Mas alguns anos atrás, eu recebi uma ligação um pouco inusitada. Um pastor de um outro distrito, mas da Igreja Adventista, daqui de Palmas mesmo, me ligou e disse que queria falar comigo. Falei, pode falar, pastor. Não, mas eu quero falar pessoalmente. Falei, pois bem, vamos marcar no domingo pela manhã. O senhor vem aqui e nós vamos conversar. E marcamos naquele dia e hora. O pastor veio, chegou, mas ele não veio sozinho. Ele veio acompanhado de uma senhora. E aí, nós sentamos, ele fez uma oração, ele falou, olha, irmão Berilo, eu estou aqui porque nós viemos para corrigir um erro que aconteceu lá no passado. E na minha frente, do lado dele, estava alguém que eu conhecia, inclusive alguém que tinha trabalhado comigo alguns anos atrás, cuidando do financeiro da minha empresa. E aí ele falou, olha, essa irmã me procurou, ela está angustiada, ela quer o perdão de Deus. E ela, lá no passado, ela cometeu um erro. Ela cuidava das suas finanças e ela estava muito apertada e ela desviou alguns recursos da sua empresa. E ela veio aqui agora confessar o seu pecado, que ela quer ter paz, ela quer seguir em tranquilidade, em amor, em alegria. E ela quer também corrigir o erro lá do passado. Aquilo me pegou de surpresa, foi um impacto para mim, porque até então eu tinha aquela ex-funcionária e serva do Senhor como alguém íntegra e honesta. E ele falou, olha, ela quer restituir aquilo que foi desviado, mas ela não tem condições de pagar tudo integralmente. E ela quer pagar parcelado, quer pagar aos poucos.
Eu olhei para ele, olhei para ela. Falei, pastor, da minha parte, está perdoado. E a dívida também está perdoada. Porque todos esses anos se passaram, o Senhor foi tão bom comigo, foi tão generoso, derramou tantas bênçãos sobre a minha vida. E eu me alegro nele. Falei, minha irmã, vá em paz. O Senhor já te perdoou. E da minha parte, eu não tenho nada em relação a você. E nós nos abraçamos. E nós oramos. E o pastor foi embora com ela naquele dia. Sabe, ela precisava voltar, confessar, quem sabe, mas eu não acho que ela voltou, não foi nem para confessar. Ela voltou que ela sentia no coração a necessidade dela corrigir aquele erro, dela restituir aquele valor que havia sido desviado. Mas eu a perdoei. E eu a perdoei também de restituir o valor que fora desviado. Sabe, tem algumas coisas no nosso passado que nos trazem angústia, que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento. E para ficar em paz com nós mesmos e com Deus, nós precisamos muitas vezes fazer esse trabalho triste e doloroso, penoso, que é voltar atrás, ir lá, confessar, tornar público para aquela pessoa o pecado que nós cometemos e restituir os valores que foram retirados. Mas quando nós nos arrependemos, o Senhor já nos perdoou. Ele nos ama. Na nossa igreja também, o pecado da cobiça, o pecado do erro, da desonestidade com os negócios tem avançado também. E Satanás tinha avançado dentro da igreja e tem levado muitos a pecarem e a caírem no erro da cobiça, da desonestidade e do engano. Ellen White coloca: o mundo dos negócios não está fora dos limites do governo de Deus. Olha que coisa. Alguns acham que a vida privada, os negócios, é separado, é para lá, é para lá. A igreja é para cá. A igreja é com Deus. Mas lá nos negócios, Deus não tem nada a ver. É cada um por si. Não é assim. Nossa vida como servos de Deus tem que refletir o caráter em tudo que nós fizermos, em tudo que nós agirmos. Como nós atuamos na nossa vida privada, nos nossos negócios, tem que refletir. Aquelas pessoas que lidam conosco têm que ter com clareza que ali está um servo de Deus. Ali está alguém íntegro, honesto, que reflete o caráter de Cristo. E Ellen White segue: o cristianismo não deve ser meramente mostrado no sábado e exibido na igreja. O cristianismo deve ser vivenciado cada novo dia nas atividades diárias. É para todos os dias da semana e todos os lugares. Suas exigências devem ser reconhecidas e obedecidas na oficina de trabalho, no lar, nas transações comerciais com os irmãos e com o mundo. Isso deve permear a honestidade, a integridade, deve estar molhado. Nós devemos estar ensopados com isso na nossa vida. Homens possuindo o genuíno artigo da verdadeira religião revelarão em todas as suas transações comerciais tão clara percepção do que é correto como quando oferecem suas súplicas diante do trono de Deus. Quando nós nos humilhamos perante Deus, suplicando pelo perdão, de igual maneira nós devemos, com humildade, com contrição, com amor, com submissão, agir em nossa vida
cotidiana. Para finalizar, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Salmo 128, verso 1 e verso 2. Aqui está uma condição e uma promessa que serão inegavelmente cumpridas. Felicidade e prosperidade serão o resultado de servir ao Senhor. Não só aqui, mas na eternidade. Para estarmos lá, a nossa vida tem que ser íntegra. E hoje eu apelo para você, mude. Mude, mude e mude. Faça a mudança hoje. Clame pelo poder do Espírito Santo em sua vida, para que Ele possa lhe encher, lhe preencher total e plenamente. Satanás tem prevalecido na sua vida. Se ajoelhe, planteie perante o altar do Senhor e fale: Senhor, encha-me com o teu poder. Senhor, toca-me, muda o meu ser, muda a minha carne, muda o meu interior. Senhor, eu quero ser transformado pelo teu Santo Espírito. Arranca dentro de mim, ó Pai, tudo que não presta, tudo que é deste mundo, a desonestidade, a inveja, a cobiça. Encha-me, Senhor, com teu Santo Espírito, Senhor, porque se eu estiver cheio dele, eu irei te servir, eu irei fazer a tua vontade, eu irei viver na plenitude do Espírito, irei estar em pé naquele grande dia, quando tu voltares. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, porque tua palavra é vida, tua palavra é luz, tua palavra é salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, por essa jornada que está nos alertando, ó Pai. Está falando fundo ao nosso coração que o momento de mudar é hoje. Toma-nos, Senhor, em teus braços. Encha-nos, Senhor, com teu poder e transforma-nos. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E o que eu digo agora? Cristo em breve voltará. E nós estaremos lá. Amém?